científica. Nessa primeira aula, a gente vai estar discutindo com vocês aqui alguns conceitos que serão muito importantes aí para alguns entendimentos durante o curso. Então, a ciência é considerada aí um grande patrimônio da humanidade, certo? Não tem como ocorrer alguma evolução se não tiver um investimento em ciência, não tiver um investimento em pesquisa, tá? Temos como exemplos aí, vamos pegar aqui o nosso caso aqui no Cerrado Mato Grossense, né? Até a década de 70 se achava que era praticamente impossível produzir grãos no Cerrado. Por quê? Solos de baixa fertilidade, solos muito drenados, solos arenosos. Mas graças ao que a ciência, graças à tecnologia desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, tá? Que desenvolveu a tecnologia aí, possibilitando que a exploração cerrada, vejam bem, então hoje, né, a potência, tá? A pujança que vamos pegar aqui o caso aqui do estado do Mato Grosso, hoje o maior produtor de grãos, o maior produtor de carnes, e isso graças ao que? À ciência, graças ao investimento em ciência, em pesquisa. Temos também outro exemplo aí que está muito atual, né? Que é a questão aí da Covid-19, né? Muito investimento aí em pesquisa para quê? Para desenvolver a vacina aí, que com certeza está sendo aí a solução para essa pandemia que infelizmente a gente vem vivenciando aí e que tivemos que nos adequarmos, né, a muitas coisas. Tá? Principalmente hoje, vocês vejam bem, as nossas aulas, que infelizmente tem que ser online, tá? Ao invés de presenciais, mas com certeza, graças a esse investimento, graças à pesquisa, logo em breve estaremos retomando aí a nossa vida normal. Então, essa questão desse avanço, dessa evolução aí, ele foi obtida aí ao longo dos anos, né? Através do constante aperfeiçoamento do pensamento. Então, ou seja, desde o início dos tempos, tá? O homem procura interpretar os fenômenos que o rodeia. Busca conhecer o meio em que se insere, tenta explicar os acontecimentos do seu dia a dia, tudo isso através da ciência. Então, o que é conhecer? Então, é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto ou fenômeno alvo da pesquisa, tá? Os povos da antiguidade faziam o conhecer mediante o quê? Catalogação de observações feitas, certo? Ou seja, não conheciam as causas. Os gregos foram os que iniciaram o pensamento científico, procurando o quê? Conhecer as causas motivadoras dos efeitos. Ou seja, para todo efeito existe o quê? Uma causa. Então nós temos que buscar o quê? Conhecer essa causa. Vamos pegar aí o caso aí da Covid-19. O que causa a Covid-19? É o coronavírus. É um vírus, tá? Então, ou seja, a ciência, os pesquisadores, para conseguir chegar a uma vacina aí que tenha uma boa eficácia para o controle da doença, eles têm que primeiro conhecer muito bem o que? O vírus, ou seja, o vírus que causa aí a Covid-19. Essa história caracteriza bem a passagem do simples registro de fato para a determinação do porquê dos dados. Tá? Então, ou seja, para tudo existe um porquê. Então, temos aqui os tipos de conhecimento. Então, o conhecimento, tá? Um tipo de conhecimento seria o empírico. Então, é o conhecimento popular, vulgar, guiado somente pelo que adquirimos na vida cotidiana ou ao acaso. Ou seja, o empírico, ele é oriundo aqui da sabedoria popular, né? Tá? Por exemplo, eles dizem que não sei o que a Lua ele exerce efeito sobre a produtividade de alguma cultura. Pode até exercer, só que não tem nada disso comprovado. É um conhecimento empírico, tá? Então, quais são as características desse conhecimento empírico? É assistemático, ou seja, está relacionado com as crenças e os valores,
faz parte de antigas tradições, né? Então, desde aí de quando surgiu o homem na Terra, né? Então, tem questão de conhecimento empírico. Verificável, está limitando ao âmbito da vida diária, certo? Falível e inexato, se conforma com a aparência e com o que ouviu dizer. Tá? Eu ouvi dizer que, um exemplo aí, que a vacina tal pode fazer efeito para o Covid, pode controlar o, COVID, o coronavírus, né? Eu ouvi dizer que a ivermectina controla o coronavírus, certo? Tem um efeito sobre o coronavírus, tá? Mas, por exemplo, não tem nada, até então, depende pode o quê? Não ter nada comprovado, é só um achismo, né? Tá? Então, esse é o conhecimento empírico. O religioso é um conhecimento referente à divindade, implicando sempre em uma atitude de fé diante de revelações de um mistério ou sobrenatural, tá? Característica é sagrado, indiscutível, exato. Então a gente sempre tem aquela mania de dizer, religião e futebol não se discute. De repente não se discute, mas pode se conversar sobre o assunto. As verdades são inquestionáveis, pois a fé, tá? Não é colocada à prova e nem pode ser verificado, ou seja, não tem como você comprovar, tá? Comprovar. Conhecimento sistemático do mundo, origem, significado, finalidade e destino. O conhecimento filosófico, então, procura conhecer a realidade em seu contexto universal, sem soluções definitivas para a maioria das questões. A tarefa principal da filosofia resume-se na reflexão, tá? Então a filosofia nos dá o que? A capacidade de pensamento, de refletir, de pensar sobre um determinado assunto ou sobre determinados assuntos. Quais são as características? É um conhecimento valorativo, o ponto de partida consiste em hipóteses, certo? Não verificável, as hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas, tá? Racional, prevalece o método dedutivo, antecedendo a experiência, e não exige o quê? Comparação experimental, mas coerência lógica. E o conhecimento científico é o conhecimento real e sistemático, próximo ao exato, procurando conhecer, além do fenômeno em si, as causas e leis. Controla o observador e o observado. Então, ou seja, o conhecimento científico, nós temos aqui como comprovarmos, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. A gente vai lá, monta um TCC de alguém de vocês aí. Então, a gente vai lá, elabora um projeto, certo? Formula uma hipótese, alguns objetivos, objetivo geral, objetivo específico, tá? Uma determinada metodologia e vamos instalar aquele experimento que é para procuramos comprovar o que é aquela hipótese, né? Então, esse é o conhecimento científico, certo? Agora, quais são as suas características? Contingente, ou seja, hipótese traduz em resultado através da experimentação, certo? Então, por exemplo, um exemplo aí de hipótese. Supõe-se que o boro ele tem um efeito na produtividade, um efeito positivo na produtividade do algodoeiro. Então, nós vamos fazer o quê? Um experimento aí, tá? Com delineamento experimental, tá? Para procurar comprovar realmente se esse boro tem um efeito na produtividade do algodoeiro ou não, tá? É um conhecimento sistemático, uma característica sistemática, ou seja, procedimento ordenado, forma um sistema encadeado de ideias. É verificável, afirmações podem ser comprovadas, tá? Então, muito importante essa questão de conhecimento científico, você vai comprovar aquela hipótese. Falível, novas proposições podem mudar as teorias existentes, então isso pode acontecer, tá? Você monta um experimento hoje, faz um trabalho aí, uma pesquisa, tá? Consegue comprovar aquele efeito, mas ao longo do tempo aí ele pode ter o que? Uma reviravolta, pode ter uma mudança, né?
É real, ou seja, lida com o real conforme a ocorrência dos fatos. Então, isso é o conhecimento científico, que é o que nós trabalhamos aí na pesquisa, né? Trabalhamos mais com os conhecimentos científicos. Então, o conhecimento científico ele não é habitual para o comum dos homens e é adquirido, em geral, com o estudo e aplicação de um método, ou seja, todo trabalho científico tem o quê? Uma metodologia, tá? Que a gente chama aí de materiais e métodos ou metodologia, né? Tá? Que são as hipóteses que nós lançamos e vamos trabalhar com a pesquisa aí para comprovar aquela hipótese. Ou seja, se aquilo que a gente está pesquisando realmente vai ter algum efeito, algum resultado positivo ou não. Então, nós temos aqui nesse quadro aqui um resumo aqui, né? Os 4 tipos de conhecimento humano. Tá? Então, nós temos aqui o popular, né? Que ele é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. O científico, ele é real, factual, né? Contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Exato. Filosófico, ele é valorativo, racional, sistemático, não verificável, tá? Infalível e exato. O religioso, que é o teológico, né? Então ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Então isso aqui é basicamente um resumo aqui dos 4 tipos de conhecimento que já discutimos aí anteriormente e abordamos lá as características de cada um deles. Então, conceito de ciência. Então, o que é a ciência? Ciência, então, é o quê? É uma acumulação de conhecimentos sistemáticos, tá? Ou seja, são sistematizados, né? Tá? Tem um início, um meio e um fim, tá? Caracteriza-se pelo conhecimento racional, sistemático, verificável e, portanto, falível. É uma forma sistematicamente organizada de pensamento objetivo, ou seja, sempre vai trabalhar o que é em cima de um objetivo. Anderegg, tá, já conceitua a ciência como um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que se refere a objetos da natureza. Tá? Então, certos ou prováveis, ou seja, pode ser certo ou não. Tá? Obtidos metodicamente, ou seja, requer o quê? Uma metodologia, um material e métodos. Tá? Então, você vai trabalhar em cima desses materiais e métodos para você, em cima dessa metodologia, para você comprovar o quê? Aquele conhecimento ou não. São sistematizados, você já tem uma sequência aí, né, uma sequência, são verificáveis, certo? E que geralmente se refere a objetos da natureza. Então, a função da ciência, tá? Então, quais são as suas funções? Novas descobertas, descobrir novos produtos, né? Está muito em moda hoje aí a questão da inovação, né? Tá? A inovação, então a inovação ela você vai desenvolver aí um projeto, tal, um projeto de pesquisa, tal, sempre procurando chegar a um novo produto, tá? E com certeza tudo isso aí buscando a melhoria da qualidade de vida. Então a ciência ela tem como função aí nos dar uma melhoria de vida, né? Então é justamente isso que a gente observa hoje, né? Vamos pegar aí fazendo a comparação com a antiguidade, as condições que nós tínhamos na antiguidade, que nós temos hoje, em termos de qualidade de vida, de avanço tecnológico, tá? Nem se compara, né? Tá? Objetivos: melhoria da qualidade de vida intelectual e melhoria da qualidade de vida material. Então, a ciência ela vai nos trazer essas 2 melhorias. Qualidade de vida intelectual, tá? Vamos ter evoluir intelectualmente, né? Tá? Desenvolvermos aí uma capacidade de
de pensamento, de pensamento mais crítico, de capacidade, principalmente o que é de análise, tá? E também, com certeza, aí vai nos trazer o quê? A ciência também ela vai trazer o quê? Em função aí dos ganhos que ela vai trazer, das evoluções, a melhoria da qualidade de vida material, tá? Não é o objetivo da ciência responder todas as questões. Não temos soluções para tudo, né? Tá? Buscamos, sempre quando surge uma coisa nova, nós vamos fazer o quê? Vamos, através da ciência, buscar o quê? Uma solução. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível, tá? A gente ter uma solução definitiva, tá? Objeto. Então, material é o que se pretende estudar, analisar. Formal, o enfoque especial, em face às diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. Então, a classificação da ciência. Então, Augusto Comte dividiu em matemáticas, físico-químicas, biológicas, morais e metafísicas. Então, formais estudam as ideias, tá? Factuais estudam os fatos. Então, tá aqui, ciências formais é a lógica e a matemática, né? As factuais são as naturais e as sociais. Então, nas naturais estuda a física, a química e a biologia. Nas sociais estuda o quê? Antropologia, direito, economia, política, sociologia, psicologia, filosofia, tá? Que são as ciências sociais. Então, o espírito científico, tá? É uma atitude do pesquisador em busca de soluções com métodos adequados para o problema que enfrenta. Tá? O espírito científico exige consciência crítica, saber distinguir o essencial do acidental. Tá? Então, um bom pesquisador tem que ter uma consciência muito crítica, uma capacidade de análise muito boa. Tá? Consciência objetiva, evitar subjetividade na ciência, ou seja, na pesquisa científica não existe subjetividade, aí eu acho, tá? Não. É isso e pronto, acabou. Se você não conseguiu comprovar, tá, aquela hipótese a qual você submeteu a sua pesquisa, ela não vai ter valor nenhum, tá? Ela não vai ter valor, certo? Ah, eu acho que é isso. Não, eu não acho. Os dados, tá? Tem que chegar a um ponto que os dados comprovam isso e pronto. É o fato, certo? Objetividade, trabalho científico é impessoal, tá? É impessoal, tá? A gente vai ver mais para frente aí, quando a gente for falar sobre redação científica, então a gente sempre se escreve aqui na terceira pessoa do singular. Observou isso, tá? Observou que, tá? Nunca você vai dizer, eu observei. Não, observou-se, é sempre no impessoal. Racionalidade, a razão deve ser o único juiz nas decisões da pesquisa. Então, metodologia. A metodologia como indicador geral dos processos de pesquisa deve incluir. Então, metodologia são o quê? São aqueles métodos que você vai seguir para conduzir o quê? A sua pesquisa, buscando o quê? Comprovar os seus dados, a sua hipótese. Então, na metodologia, tá? Então, é justamente o quê? O que fazer? Procedimentos gerais de estudo. Como desenvolver a pesquisa? Certo? Como desenvolver a pesquisa? Então, técnicas para coleta de dados, entrevistas, observações, questionários, testes, ou seja, como você vai conduzir a sua pesquisa para chegar àquelas informações que você pretende. Quando desenvolver as atividades propostas. Então, como já disse anteriormente, né, na pesquisa, tá, no projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa tem o quê? Tem um início, um meio e um fim, tá? Certo? Não interessa quanto tempo você vai ficar fazendo essa pesquisa, mas ela tem que ter um início, um meio e um fim. Eu já vi projeto de pesquisa, por exemplo, que ficou 10 anos em andamentos, e com certeza tem projeto de pesquisa aí muito
muito mais longo do que isso. Vamos pegar aqui no caso aqui o exemplo aí do coronavírus, que provavelmente nós vamos ter que tomar a vacina aí todos os anos, né? Igual a vacina da gripe, né? Tá? Então, todos os anos, os pesquisadores vão ter que estar fazendo o quê? Pesquisa aí para estar descobrindo, mapeando aí as novas variantes, para que se faça o quê? Uma adequação das vacinas a essas novas variantes, essas novas cepas que vão surgindo. Então, com certeza aí é uma pesquisa o quê? Que nunca vai acabar, nunca vai ser finalizada. Vai ficar aí provavelmente, sei lá, aí por muitos anos, tá? Por muitos anos. Pelo menos, acredito que até enquanto existir o vírus, tá? Essa pesquisa vai estar sempre em andamento. Então, os tipos de métodos, né? Tá? Então, ele pode ser indutivo, que é mais usado nas ciências factuais, né? Tá? O dedutivo é mais comum nas ciências formais. Nós temos também os métodos experimentais, temos os dialéticos, analogia, né? Certo? Então, o que é o método indutivo? É um método responsável pela generalização, isto é, parte-se de algo particular para uma questão mais ampla, ou seja, geral. Tá? Então, o objetivo do método indutivo é chegar a conclusões mais amplas do que o conteúdo estabelecido pelas premissas nas quais está fundamentado. Então, o método indutivo possui 3 fases: observação do fenômeno, descoberta da relação entre eles e generalização da relação. Exemplo: Pedro, José e João são homens, tá? Então, é uma observação que é do fenômeno, né? Pedro, José e João são mortais, tá? Logo, todos os homens são mortais, certo? Então, esse é um método indutivo, né? O método dedutivo é o oposto do método indutivo. Este parte de uma generalização para uma questão particularizada. Fundamenta-se no silogismo, tá? Partindo de uma premissa maior, passando por outra menor e chegando a uma conclusão particular. Então, método dedutivo, premissa maior. Os empregadores são favoráveis à flexibilização das leis trabalhistas. Tá? Premissa menor. Mário é empregador. Conclusão: Mário é a favor da flexibilização das leis trabalhistas. Tá? Então, parte lá de uma coisa mais geral para chegar a uma coisa menor lá, né? Tá? Então, diferenças entre o método dedutivo e o método indutivo. Dedutivo: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Indutivo: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, certo? Então, no dedutivo, deve ser verdadeira. No indutivo, provavelmente verdadeira, né? Tá? Outra questão também, no dedutivo, toda a informação da conclusão já estava, seja, ao menos implicitamente nas premissas. No indutivo, a conclusão tem informações que não estavam nas premissas. Outras diferenças aqui entre o método dedutivo e o método indutivo, né? Então, dedutivo. Um exemplo aqui, né? Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Indutivo. Todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Tá? O método experimental é fundamentado na experiência. O objeto é controlado para se atingir resultados pretendidos. Certo? O objeto é colocado sob condições ideais, reproduzidas em laboratórios ou não, relacionando-se às hipóteses a serem verificadas. Então, o método experimental, assim, você
parte-se a partir o quê? De uma hipótese para procurar o quê? Comprová-la com o experimento, que pode ser em laboratório, pode ser no campo, tá? Casa de vegetação, certo? Você vai montar um experimento, geralmente esses experimentos têm uma situação que mais ou menos controlada, né? Experimento de campo não tem como se controlar, geralmente os experimentos em laboratório você tem todas as condições controladas. No campo, experimento de campo, infelizmente não tem como fazer isso, né? Certo? Em caso de vegetação, é mais ou menos controlado. Você também não consegue controlar 100%, né? Certo? Então, o experimental, certo? Então, o experimental, você vai fazer um experimento, tal, para procurar o quê? Atingir lá os resultados pretendidos. Então, você vai pegar aí, por exemplo, aí, a gente já citou anteriormente, o boro, sua hipótese, o boro ele influencia o que? Na produtividade do algodoeiro. Então você vai montar um experimento, tá? Com diferentes doses de boro, para quê? Para você procurar comprovar isso aí. Então, noções gerais sobre pesquisa. Então, conceito de pesquisa é a base de todo o desenvolvimento tecnológico, certo? Então, aí, praticamente, aí, todos os avanços tecnológicos existentes atualmente, tá? E que tem como principal objetivo aí nos trazer o que? Um conforto material, uma qualidade de vida material, né? Praticamente todos aí foram obtidos, todos esses avanços, todos esses desenvolvimentos, eles foram obtidos o quê? Através da pesquisa, certo? Então, os elementos básicos de uma pesquisa: a dúvida ou problema, o método científico, a resposta ou solução. Então, você vai partir lá de uma dúvida, certo? Você vai usar aí um método científico, uma metodologia científica, né? Procurando que chegar aí a uma resposta ou a uma determinada solução ou uma solução para aquele problema que você se propôs a pesquisar, né? Tá? Então é importante que o pesquisador faça consulta bibliográfica sobre o assunto, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso também, essa questão da consulta bibliográfica, tá? Você vai buscar, através da consulta bibliográfica, o histórico do problema. Esse problema já existiu, tal, por exemplo, quais as pesquisas que já existem, certo? Já existiram ou que existe em andamento para a solução desse problema, né? Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aí o caso aí da Covid, né? Tá? Surgiu aí a Covid, tá? Então surgiu aí uma infinidade de projetos de pesquisa buscando o quê? Desenvolver a vacina para o vírus, né? Certo? Diversas tentativas de solucionar, já existem algumas tentativas para solucionar, certo? Pesquisadores, já tem muitos pesquisadores envolvidos nessas pesquisas, tá? Então, através da consulta bibliográfica, você vai buscar essas informações, tá? Então, ou seja, basicamente buscar o quê? Um histórico, tá? Do problema, através da revisão da literatura. Metodologia, quais são as metodologias empregadas, tá? Para procurar resolver esse problema. Qual é a situação atual? Já existe alguma solução? Não existe ainda? O que existe em andamento? Procurar também esclarecer o quê? Como a pesquisa se insere no contexto científico atual. E também mostrar o quê? Qual é a sua contribuição aí para a ciência. Então, o trabalho científico original é todo aquele que representa uma contribuição para a ciência. Então, tipos de pesquisa: pesquisa pura, tá? Que tem como meta o saber, buscando satisfazer uma necessidade intelectual pelo conhecimento. Então, vejam bem, satisfazer uma necessidade intelectual pelo conhecimento, tá? Pesquisa aplicada: o investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos, mais ou menos imediatos, buscando soluções
para problemas concretos, tá? Então vamos ver aqui a diferença básica entre pesquisa pura e pesquisa aplicada. Pesquisa pura, certo? Ela vai gerar um resultado que não será aplicado de forma imediata para a solução de um problema, tá? A pesquisa aplicada não. Ela já vai buscar um resultado ou gerar um produto que vai ser aplicado de forma imediata. Então, geralmente, é o tipo de pesquisa, geralmente, quando você vai fazer uma pesquisa aí para, por exemplo, resolver um problema de uma determinada indústria, né? Tá? Resolver o problema de uma determinada indústria, certo? Então, eles querem um resultado, tá? Então, você vai montar um projeto para uma pesquisa aplicada, certo? Você vai ter uma solução para um problema, você vai ter um resultado da pesquisa ou gerar um produto que vai resolver o problema de imediato daquela indústria, tá? Daquela empresa, daquela propriedade rural, tá? E hoje existe aí uma pressão muito grande aí pelos nossos governantes aí, pelas próprias agências de fomento, né? Por exemplo, temos a nossa agência de fomento aqui estadual, né? A FAPEMAT, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, CNPq, né? Tá? Que são agências aí de fomento à pesquisa. Então, hoje estão tendo uma cobrança aí muito grande para que a gente faça pesquisa aplicada. Ou seja, gerar resultados que serão revertidos imediatamente ao mercado, tá? Ou seja, fazer uma pesquisa, procurar solucionar um problema de uma indústria, de um produtor, tá? Então, aplicação de imediato. Qual é a mais importante, tá? A pesquisa pura ou a pesquisa aplicada? Então, os dois grupos não se excluem nem se opõem, tá? Ambos são indispensáveis para o progresso da ciência, tá? Uma pesquisa pura, geralmente, ela vai ter um efeito mais a longo prazo, tá? Mais a longo prazo. A pesquisa aplicada já tem um efeito mais de imediato, mas ambas são extremamente importantes, tá? Ambas são extremamente importantes. Então, todas devem ser feitas, né? Como eu já citei anteriormente, então hoje existe uma pressão aí muito grande aí das agências de fomento, né, do governo, né? Para que a gente se faça mais do que pesquisa aplicada, tá? Mas a pesquisa pura, ela é muito importante também. Ela é muito importante, tá? De repente, hoje, a cena não vai ser aplicada imediatamente, mas daqui a um tempo ela pode se tornar muito importante, tá? Então, a pesquisa classifica-se em 3 grupos: pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva e pesquisa experimental, tá? Então, são os 3 grupos aí, os 3 tipos de pesquisa, né? Pesquisa bibliográfica, você vai fazer simplesmente apenas uma revisão de literatura. Eu quero saber aí o que já existe de trabalho de pesquisas, certo? Em efeito do boro na cultura do algodoeiro. Então, você vai fazer apenas aí uma revisão bibliográfica, fazer um levantamento bibliográfico sobre esse assunto, tá? E, geralmente, você pode publicar isso aí ou não, tá? Pesquisa descritiva, você vai descrever sobre um determinado problema, tá? E a pesquisa experimental, que é aquela pesquisa que você vai lá, você desenvolve um projeto, certo? Instala esse projeto, tá? Depois você vai... ela tem uma hipótese, você vai ter uma metodologia, né? Uma metodologia de desenvolvimento daquele projeto, certo? Depois vai fazer uma análise estatística, buscando aquela solução para um determinado problema. Então, essa é a pesquisa experimental. Ou seja, geralmente você monta um experimento, tá? Você monta um experimento. Pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, tá? Você não monta um experimento, você vai apenas fazer geralmente uma revisão sobre determinado assunto, tá? Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí que a gente queria passar aí para vocês, tá? Busque mais informações aí, procurem dar uma lida aí, tá? Para entender melhor esses conceitos, tá? Algumas coisas são um pouco abstratas, né?
tá? Nós temos aí muita informação aí na internet, tá? Então procurem, busquem aí mais um pouco aí de informações. E qualquer coisa estaremos à disposição de vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar para nós um e-mail que nós vamos conversando, ok? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus.